Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Que Deus te abençoe e te renove mais um dia na presença dele, amém? A palavra que o Senhor me direcionou para trazer para vocês aqui hoje, conversar com vocês, está aqui no livro de Números. Pega aí a sua Bíblia e já lê aqui junto comigo. Números capítulo 32. Só para te contextualizar um pouquinho da história, para a gente não precisar ler tudo, mas você lê tudo aí em nome de Jesus. Eles estavam, todas as tribos ali de Israel, que tinham saído do Egito, eles estavam prestes a atravessar o Jordão, prestes a entrar na Terra Prometida. Só que um pouquinho antes, a Bíblia fala assim que a leste do Jordão, duas tribos, a tribo de Ruben e a tribo de Gade, disseram assim para Moisés: Moisés, essa região que o Senhor Deus conquistou para os israelitas, isto é, a cidade, aí ele vai dizer o nome das cidades, é boa para a criação de gado, porque eles tinham muito gado. E se o Senhor está contente com a gente, então nos dê essa terra para ser a nossa propriedade e não nos faça ir para o outro lado do Rio Jordão. Porém, Moisés disse às tribos de Gade e de Ruben: vocês querem ficar aqui enquanto seus patrícios vão para a guerra? E é aqui que eu quero trazer esse tema de hoje para vocês. Porque muitas vezes o Senhor coloca na nossa frente as oportunidades, a terra prometida para a gente ir lá e conquistar, e muitas vezes a gente fica com medo ou a gente fica querendo ficar na nossa zona de conforto, onde fica bem para a nossa vida, bem para a nossa casa, para a nossa família, onde fica confortável a nós. Só que o Senhor, Ele quer que a gente entenda que não é sobre nós, não é só sobre Deus nos abençoar e Deus abençoa a minha casa, amém, está tudo bem aqui comigo. Não, é sobre a gente também ser útil aos nossos irmãos, a gente servir, porque no reino de Deus, maior é aquele que serve. Então não é só sobre Deus me abençoa aqui, Senhor, amém, muito obrigada. E não, nós precisamos ser bons mordomos do reino de Deus, porque aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos não pertence a nós, pertence a Cristo, porque se nós morremos com Cristo, nós também ressuscitaremos com Ele. Assim como Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se então Cristo vive em mim, eu preciso obedecer e ser guiada pelas ordens de Cristo, porque quem vive em mim agora é a vida que Cristo me deu, é Cristo que vive em mim, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Então eu preciso ser guiada não pela minha carne, não por aquilo que a minha carne, os meus desejos carnais querem, mas eu preciso ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Aqui eles queriam ficar a leste do Jordão, eles queriam ficar porque era bom para eles ali. E amém. Moisés falou assim que Deus ia abençoar, e Deus abençoou, a gente vai ver lá na frente. Mas teve uma condição, teve um porém. Lá no 22, vai dizer assim: depois vocês poderão voltar e já terão cumprido a sua obrigação para com Deus o Senhor e para com os seus patrícios israelitas. E o Senhor reconhecerá essa terra a leste do rio Jordão como propriedade de vocês. Porém, se vocês não cumprirem o que estão prometendo, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que vocês serão castigados por causa dos seus próprios pecados. Construam as cidades para suas famílias e façam currais para suas ovelhas e vacas, e cumpram o que prometeram. E os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés o seguinte: nós faremos o que o Senhor mandar. As nossas crianças, as nossas mulheres, as nossas ovelhas, as nossas cabras e todo o gado ficarão aqui na cidade de Gileade, que era a leste do Jordão. Era antes de atravessar. Mas todos nós estamos prontos para a guerra. Conforme a sua ordem, atravessaremos o Jordão e batalharemos debaixo do comando do nosso Senhor Deus. E ali Moisés foi dando ordens ali sobre essa situação e posicionando cada chefe de família das tribos de Israel para atravessarem o Jordão juntos e batalharem ali, porque não era sobre eles, era sobre a palavra do Senhor que tinha que se cumprir. Então Moisés falou para eles: olha, não é certo vocês ficarem a leste do Jordão enquanto os seus irmãos estão indo lá batalhar na guerra. Não pode, o Senhor Deus não vai aceitar isso.
E aí eles falaram, não, a gente promete que a gente vai lá e luta. E aí, quando a gente cumprir a nossa promessa, a gente pode voltar e tomar posse dessa terra que é o leste do Jordão. Então, assim foi feito. Por quê? Porque não basta só a gente esperar receber do Senhor, esperar a nossa recompensa, se a gente não estiver dispostos também a batalhar. E como é que a gente batalha? Como é que a palavra de Deus nos ensina que são as nossas armas? As nossas armas não são dessa terra, nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. E nós precisamos nos revestir da palavra de Deus. Por isso que Ele nos dá ali toda uma armadura. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, para que a gente batalhe, porque a nossa luta é espiritual. Então a gente precisa continuar batalhando e olhando as coisas com os olhos da eternidade. Achando assim, ah não, minha família aqui já se converteu, todo mundo já conhece Jesus, então tá bom, pouco importa se o povo lá fora conhece, se os meus vizinhos já são convertidos ou não, eu não preciso orar por eles, preciso só orar aqui pela minha família que tá dentro da arca e tá bom. E não é assim que funciona. O Senhor quer que a gente vá junto e conquiste a terra prometida, porque não é sobre nós. O nosso propósito não é sobre nós, não é sobre a nossa individualidade, mas é sobre a palavra de Deus. E a palavra do Senhor não volta vazia, mas cumpre todo o propósito para o qual Ele designou. Então, se o Senhor tem uma promessa na nossa vida, se o Senhor tem uma terra prometida para a gente conquistar, mesmo que a gente queira ficar sem atravessar o Jordão, porque a gente tem uma terra melhor aqui desse lado, ah Deus, isso aqui tá bom, Pai, ó, essa terra aqui antes do Jordão é boa para mim, é boa para minha casa, é boa para minha família, Senhor, tá bom aqui. Beleza, mas mesmo assim a gente precisa atravessar o Jordão lá junto com os irmãos. A gente precisa lutar, a gente precisa guerrear. A gente precisa se alistar no exército de Cristo e guerrear as batalhas do Senhor, porque as batalhas não são nossas, são do Senhor. Então o Senhor nos quer disponíveis para ir lá e batalhar, para conquistar, porque não é sobre nós, é sobre o reino de Deus avançar na terra. E o Senhor quer que a gente ajude, como filhos e filhas de Deus, ajude o reino de Deus a avançar, a se expandir, a mensagem do Evangelho percorrer até os confins da terra, porque o Senhor vai voltar. O Senhor vai voltar. E Ele quer que a gente seja achado fiel, servo bom e fiel. Já pensou se ouvir isso de Jesus? Que bom, serva boa e fiel. Entra para o descanso do meu Pai, porque você fez o que foi mandado você fazer, você conquistou o que você tinha que conquistar, não por causa só de você, só da sua casa, só da sua família, mas pelos seus irmãos em Cristo que estão lá batalhando também, precisando conhecer ao Senhor. Então, nosso propósito é primeiramente conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido, porque não é sobre nós, é sobre Ele. É tudo sobre Ele. Às vezes a gente fica com medo, igual Moisés ficou e dando desculpa para Deus, sabe? Ele ficou falando assim, ah, Jesus, mas eu não sei falar. Senhor, não sei me comunicar, eu sou ruim de fala, eu sou gago, isso e aquilo. Ele deu um monte de desculpa para Deus, a gente também dá. E a gente também dá. Mas não adianta quando o Senhor coloca algo nas nossas mãos pra gente fazer, pra gente zelar, pra gente cuidar, a gente precisa ir, porque é sobre Ele, é sobre o que o Senhor vai fazer através de nós, porque não é sobre nós, é sobre Ele. Que a gente diminua e que Ele cresça, porque importa que Cristo apareça através da minha e da sua vida, para que outros conheçam o Senhor e sejam libertos, sejam salvos, sejam redimidos dos seus pecados, em nome de Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, atravesse esse Jordão junto com os irmãos, atravesse, ainda que aonde você está seja um lugar confortável, seja um lugar que você fala assim, não, Deus, aqui tá bom, a leste do Jordão, não quero atravessar não quero combater esse gigante não dessa terra aí não, porque eu sei que é uma terra boa, uma terra que emana leite e mel. O Senhor mandou os espias lá, o pessoal foi lá ver, realmente é uma terra boa e amém, mas deixa a gente aqui nessa terra, porque a gente é criador de gado, daqui tá bom. E beleza, o Senhor pode até confirmar e te abençoar nesse lugar, mas você tem que ir fazer o ID do Senhor, você tem que ir fazer os planos que o Senhor colocou na sua mão, no seu coração para você fazer.
Porque não é sobre o nosso Ismael. A gente gosta de criar o Ismael, a gente gosta de tentar fazer do nosso jeito. Ah, Senhor, assim tá bom, abençoa aqui desse jeito. E o Senhor fala, não, porque é sobre a promessa de Deus, é sobre o Senhor cumprir, porque Ele vai cumprir tudo o que o Senhor disse que Ele faria através da palavra dEle. E o Senhor faz. E o Senhor faz, você pode crer, tudo que o Senhor falou que Ele vai fazer na sua vida, Ele vai fazer. Somente creia e vá com a mentalidade de fé, com a mentalidade de Josué e Caleb, vá com força e coragem, porque na nossa força a gente não consegue, mas a gente pode ir na força e na coragem de Deus, porque é Ele que nos capacita. Moisés foi lá também, Jesus só perguntou para ele, Deus perguntou, o que é que você tem na mão, Moisés? Ele tinha um cajado, então vai, que lá eu vou te mostrar, eu vou te capacitar. E ele foi. E ele foi, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Assim nos ensina a palavra de Deus. E a gente não precisa fazer coisa assim, mirabolante, não. Porque quem faz é Deus. A gente só precisa de ter um coração disponível e obediente ao Senhor para obedecer Ele todo dia. Cada dia um pouquinho. Falar assim, Espírito Santo, e aí, o que a gente vai fazer hoje? Como que eu posso glorificar o Senhor? O Senhor vai me guiando, me mostrando, me dando as palavras, porque só Tu, Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Confia no Senhor, confia naquilo que Ele tem colocado no seu coração para você, como direção para a sua vida, porque Ele tem resposta para você e você também é resposta para a vida de alguém. Que você seja essa resposta, que você resplandeça, que a luz de Cristo resplandeça em você como filho e filha de Deus, que você deixe Jesus brilhar através da sua vida, amém? Eu sei que às vezes vai bater o desânimo, vai bater a preguiça, vai bater aquela inferioridade, a incapacidade, mas não olha para isso não. Olha só para Jesus, e eu tô falando por experiência própria, viu? Experiência própria, mas olha para Jesus. Ele só falou assim, filha, minha graça te basta, porque não é sobre você, é sobre mim. Então, o Jordão que você precisa atravessar é sobre Jesus, é sobre as bênçãos que Ele tem para a sua vida, é sobre a palavra dEle se cumprir sobre você e na vida de outros, que Deus quer abençoar através da sua vida, amém? Então, fica com essa palavra, medita nessa palavra, leva até o Espírito Santo, conversa com o Senhor sobre isso e que Ele fale mais ao seu coração, assim como Ele tem falado comigo, amém? Fica com Deus e até o próximo vídeo.